O som da colher de prata batendo no decantador de cristal atravessou o salão como a pancada seca de um martelo. Por um instante, até a fumaça dos charutos e o cheiro de conhaque derramado pareceram parar no ar. Era uma brincadeira, claro. Na família de Clara Azevedo, quase tudo acabava virando brincadeira, principalmente ela. Não ouço nem 50.000 réis pela quietinha, arrastou o Visconde Jorge de Azevedo, já bêbado bastante para achar graça na própria crueldade. As risadas explodiram. Clara manteve os olhos no assoalho. Só precisava esperar a humilhação passar. Então, de um canto escuro do salão, surgiu uma voz baixa e fria. 100 contos de réis. Clara tinha 24 anos e havia aprendido cedo a medir o mundo em contas, remendos, mantimentos e dívidas vencidas. Para a sociedade do Rio de Janeiro, já passara da idade em que uma mulher era tratada como promessa de casamento e começara a entrar naquela faixa silenciosa em que se tornava parte da mobília. Clara não se importava muito. Mobília, ao menos, raramente era obrigada a conversar com idiotas. A carruagem dos Azevedo cheirava lã úmida e a água de lavanda barata que Dona Carolina usava em excesso. Sacolejava na estrada para Petrópolis com uma violência que fazia as molas parecerem decorativas. Clara viajava de costas para os cavalos, no assento destinado à pessoa menos importante. À sua frente, o pai, Visconde Jorge de Azevedo, dormia com o queixo apoiado na gravata manchada. Ao lado dele estavam Dona Carolina e as duas filhas do segundo casamento, Isabela e Joana. Isabela e Joana eram investimentos. Vestiam seda cor-de-rosa e amarelo claro, comprada a crédito de um comerciante que já enviara 2 cobradores à casa da família. Clara usava um vestido de lã cinza escuro que atravessara 3 invernos e certamente atravessaria um quarto. Tente não parecer tão miserável, Clara, disse Carolina, apertando a fita do chapéu de Isabela. A reunião do Barão de Itaguaí é o acontecimento da temporada. Se você ficar pelos cantos com cara de viúva, vai estragar as chances da sua irmã. Vou me esforçar para me confundir com o papel de parede. Clara respondeu sem levantar os olhos. Não estava chorando por dentro. Suas lágrimas tinham acabado aos 16 anos, quando entendeu que as dívidas de jogo do pai haviam devorado o dinheiro deixado por sua mãe e, com ele, qualquer possibilidade de independência. Os dias de Clara eram gastos atendendo credores na porta dos fundos da casa decadente da família no Rio. Às noites, ajustando os vestidos de Isabela e Joana para que as duas pudessem desfilar diante de homens ricos. A alta sociedade lhe parecia um mercado. Mulheres trocavam juventude por sobrenomes. Homens trocavam patrimônio por admiração. Famílias vendiam aparências. Clara apenas aceitara que era parte do lote que ninguém tinha interesse em levar. A propriedade do Barão de Itaguaí, nas alturas de Petrópolis, era um monumento ao excesso. Pedra clara, jardins aparados por dezenas de trabalhadores, salões iluminados por lustres importados e criados correndo de um lado para o outro com bandejas de bebidas. O barão era rico, solteiro e famoso por considerar moral qualquer coisa que o divertisse. Suas festas não eram conhecidas pela elegância. Eram conhecidas pelo que acontecia quando gente poderosa bebia demais e percebia que ninguém teria coragem de censurá-la. Lembrem-se, disse Jorge ao despertar, limpando a boca com as costas da mão. Sorriam, sejam agradáveis, Itaguaí gosta de corridas de cavalo. Joana, se ele perguntar, você adora cavalos. Eu detesto cavalos, papai. Então minta. O tom alegre desapareceu por um segundo, revelando o pânico de um homem que dependia do casamento das filhas para continuar adiando a própria ruína. A entrada da casa estava tomada por gente. Criados passavam com taças. Mulheres riam alto demais. Homens casados se inclinavam perto demais de mulheres que não eram suas esposas. Clara ficou para trás. Recolheu as capas das irmãs, entregou-as a um criado e assumiu sua posição habitual. A acompanhante invisível, a irmã sem graça, a mulher junto à parede. Durante 2 dias, aperfeiçoou a arte de não existir. Ficou perto dos vasos de palmeira enquanto Isabela dançava. Buscou água, leques e sais aromáticos para Carolina. Consertou uma bainha rasgada de Joana num corredor e observou. Foi assim que notou Alexandre de Noronha. O Duque de Santa Cruz não era um homem que passava despercebido.
Tinha 30 anos, era alto e possuía um rosto aristocrático que teria sido quase perfeito se um incêndio, 3 anos antes, não tivesse deixado uma cicatriz irregular subindo da clavícula esquerda até a linha da mandíbula. A marca não o deixava menos imponente, deixava-o mais perigoso. Alexandre não dançava. Raramente conversava por mais de alguns minutos. Costumava ficar nas sombras com um único copo de conhaque, olhando para a festa com olhos claros e frios. Clara o surpreendeu, olhando para ela 2 vezes. Não era desejo, também não era piedade. Ele a examinava como quem verifica a estrutura de uma casa antiga antes de comprá-la. Procurando rachaduras, Clara sustentou o olhar. Não tinha motivo para desviar. Na terceira noite, a fachada de civilidade já tinha desmoronado. As senhoras haviam, em teoria, se retirado para os salões menores, mas as mais ousadas continuavam próximas à sala de jogos, onde os homens bebiam e apostavam valores que sustentariam famílias inteiras. Isabela exigira que Clara ficasse a poucos passos, enquanto ela conversava com o filho de um barão. A presença da irmã dava à cena a aparência mínima de decoro. O ambiente estava sufocante. Puro caro, suor, gin e conhaque derramado. No centro, o barão de Itaguaí distribuía cartas. Jorge apostava. Clara observou as mãos do pai. Tremiam. Ele colocou notas sobre a mesa. Perdeu. Tirou o anel com o selo da família. Perdeu de novo. Parece que chegou ao fim, Jorge, disse Itaguaí, reclinando-se na cadeira. O rosto estava vermelho de bebida. A menos que tenha uma escritura escondida. Mais uma mão. A voz de Jorge saiu fina. Consigo levantar dinheiro até o fim do mês. Dou minha palavra. Alguns homens riram. A palavra de Jorge de Azevedo valia menos que a poeira sob a mesa. Não jogo por promessas, respondeu Itaguaí. Olhou ao redor. Os olhos brilhavam com a maldade preguiçosa de quem queria divertir a sala. Mas sou um homem esportivo. O que mais você tem? Fez uma pausa. Tem filhas. O silêncio mudou. Isabela apertou o braço do rapaz ao lado dela. Agora não, Itaguaí. Jorge tentou rir. Seja razoável. Estou sendo muito razoável. O barão bateu o punho na mesa. Você me deve 30 contos de réis. Quero alguma garantia. Pegou a colher pesada e bateu no decantador. O cristal cantou. Vamos fazer um leilão. Só para animar a noite. Quanto oferecem pelas filhas do Visconde? Carolina apareceu na porta. Isso é absurdo. Mas não arrastou o marido para fora. Não pegou as filhas e foi embora. Ficou paralisada pelo tamanho da vergonha pública. Na loira eu não dou nada, gritou um homem bêbado. Parece cara de manter. Isabela começou a chorar, mais risadas. Carolina deu um passo à frente. Desesperada para tirar a própria filha do centro da piada, escolheu a vítima mais conveniente. Se quer continuar com a brincadeira, use Clara. Ela é resistente, come pouco e quase não fala. Clara parou de respirar. O salão inteiro olhou para ela. Estava perto da lareira, no vestido cinza. O calor do fogo queimava suas costas. Os olhares gelavam o resto do corpo. Ah, quietinha, berrou Itaguaí satisfeito. Perfeito. Venha cá. Clara olhou para o pai. Jorge não ergueu os olhos. Fitava o feltro verde da mesa. Ia permitir. Se aquilo comprasse alguns minutos de tolerância, ele deixaria a própria filha ser transformada em espetáculo. Vá, sussurrou Carolina, empurrando-lhe o ombro. Entre na brincadeira. Não piore a situação do seu pai. Clara caminhou. Não sentia as pernas. Parecia observar o próprio corpo de longe enquanto subia num pequeno apoio de pés revestido de veludo ao lado da mesa. Não chorou. Travou o maxilar. Encontrou uma rachadura no alto da moldura do teto e concentrou os olhos nela. Itaguaí bateu de novo no cristal. Então, cavalheiros, o que me oferecem? Já passou um pouco da idade, mas ainda respira. Não ouço 50 mil réis. Uma ferradura enferrujada, gritou alguém. Meia garrafa de gin, respondeu outro. Tenho 200 réis e um botão. As gargalhadas eram físicas. Batiam nas paredes, voltavam e pareciam acertar Clara no rosto. Suas mãos se fecharam. As unhas feriram as palmas. Ali estava a versão mais concentrada de toda a sua vida. Objeto, garantia, piada. Ninguém dá nem 50 mil réis pela solteirona, disse o próprio Jorge, tentando participar da crueldade para que os homens rissem com ele e não dele.
Foi isso que rompeu a última defesa. Uma única lágrima desceu pelo rosto de Clara. Ela não limpou, então as risadas morreram. Não aos poucos. De uma vez. Alexandre de Noronha saiu da sombra. Estava sem o casaco, apenas de colete escuro e camisa branca, com a gravata frouxa. A cicatriz no pescoço parecia mais clara sob a luz. Não olhou para Itaguaí, não olhou para Jorge, olhou para Clara. Ele a observara por 3 dias. Vira a consertar a barra do vestido da irmã num corredor. Vira a calcular pela expressão do pai o valor de uma garrafa derrubada. Virá desaparecer para que pessoas piores ocupassem o centro. Alexandre conhecia desespero, crescer a pazes de vender qualquer princípio por acesso a poder. Mas a mulher sobre o pequeno banco não tinha quebrado. Estava ficando dura. Alexandre caminhou até a mesa. Os homens abriram espaço. Pousou o copo sobre o feltro. O ruído leve pareceu enorme. 100 contos de réis. Itaguaí piscou. Perdão? 100 contos. Alguém prendeu o ar no fundo do salão. Era uma fortuna. Dinheiro suficiente para comprar boas terras, quitar dívidas enormes e sustentar uma casa por muitos anos. A brincadeira deixou de ser brincadeira. Jorge se levantou tão depressa que quase derrubou a cadeira. Senhor Duque, certamente está brincando. A moça mal vale a roupa que... Cale-se. Alexandre não elevou a voz. Jorge fechou a boca. Do bolso interno do colete, o Duque retirou uma ordem de pagamento do Banco do Brasil. Jogou o papel sobre a mesa. Este documento quita os 30 contos que Jorge deve ao senhor Itaguaí. O restante ficará com ele. Olhou então para o Visconde. Com uma condição. O senhor nunca mais fala com esta mulher, não a procura, não escreve e não usa o nome dela para obter vantagem de ninguém. Carolina perdeu a cor. Isabela soltou um som pequeno. Clara olhava para Alexandre como se tivesse diante dela outra espécie de loucura. Senhor Duque, disse. A voz estava rouca, mas firme. Eu não estou à venda. Por uma fração de segundo, o canto da boca de Alexandre se moveu. Não foi sorriso, foi reconhecimento. Todo mundo nesta sala está à venda de algum modo, dona Clara. Eu só fui o primeiro a oferecer um preço que não a insultasse. Ele parou diante do pequeno banco. Não estendeu a mão. Pode continuar aí. Pode descer e voltar para um homem que a avaliou em 50 mil réis. Ou pode sair por aquela porta comigo. Não era resgate de conto de fadas. Era uma escolha brutalmente clara. Clara olhou para o pai. Jorge já esticava os dedos em direção ao documento. Olhou para Carolina. Nos olhos da madrasta havia tanto cálculo quanto choque. Clara ergueu o queixo. Reuniu a saia gasta com uma mão. Desceu sozinha. Passou por Alexandre e caminhou em direção às grandes portas. O Duque pegou o copo, terminou o conhaque de uma vez e a seguiu. A noite de Petrópolis estava fria. Clara respirou profundamente para tirar dos pulmões o cheiro do salão. Não olhou para trás. A carruagem de Alexandre esperava ao pé da escadaria. Era preta, sólida e discreta, puxada por 4 cavalos grandes. Um criado abriu a porta sem demonstrar surpresa diante da mulher sem bagagem e de vestido gasto que saía com o patrão. Clara entrou. O interior cheirava a couro bom, lã limpa e um leve perfume de madeira. Alexandre sentou-se no banco oposto. A porta fechou. Viajaram por muito tempo sem falar. Clara acompanhava as sombras das árvores. A mente parecia emperrada. Aquela venda não tinha valor legal. Ninguém podia transformar uma mulher em propriedade por causa de uma aposta bêbada. Mas a lei não mudava um fato. 100 contos de réis tinham comprado o silêncio de seu pai e cortado o último vínculo material com uma família que já abandonara antes. Está esperando uma explicação, disse Alexandre. Clara continuou olhando pela janela. Estou esperando descobrir para onde estamos indo. Nunca fui comprada antes. Não conheço a ordem correta das perguntas. Uma pausa. Para Santa Cruz. Minha principal propriedade fica no caminho da Serra da Mantiqueira. Chegaremos amanhã no fim do dia. Clara virou o rosto. Vou ser sua amante? Não, a resposta veio imediata. Se eu quisesse uma amante, não a escolheria num espetáculo montado por um degenerado bêbado. Então por quê? Pela primeira vez, a emoção que Clara vinha controlando apareceu na voz. Por que 100 contos? Alexandre recostou-se. Porque eu não comprei uma mulher. Comprei uma solução. Para qual problema? Vou explicar amanhã,
Quando seu corpo não estiver funcionando apenas à base de choque e raiva, apontou para baixo do banco. Há uma manta ali. Durma. Fechou os olhos. Clara ficou olhando para ele. Era um homem assustador, mas, de modo estranho, ela não tinha medo dele. Tinha medo do que aconteceria depois. Isso era diferente. Puxou a manta, envolveu os ombros e encostou a cabeça na lateral. Dormiu ouvindo a respiração regular do Duque e o ritmo dos cascos. Chegaram a Santa Cruz quando o sol desaparecia atrás das montanhas. A propriedade não tinha a ostentação da casa de Itaguaí. Era imensa, mas severa. Casa principal de paredes grossas, longas varandas, pátio central, depósitos, escritórios, cocheiras e terras que se estendiam até onde a luz permitia enxergar. Os criados estavam alinhados na escadaria. Clara desceu da carruagem sentindo o corpo inteiro dolorido. Alexandre se dirigiu a Dona Margarida, a governanta. Esta é Dona Clara Azevedo. Está exausta. Prepare o quarto do lado leste. Um banho quente e comida. Encontre um vestido adequado nos baús até que possamos chamar uma costureira. Os olhos da governanta passaram pela bainha gasta de Clara por menos de um segundo. Alexandre acrescentou: ela deve ser tratada com a mesma deferência que o senhor me concede. Dona Margarida fez uma reverência impecável. Claro, senhor. Alexandre olhou para Clara. Coma, durma. Amanhã, às 10, esteja no meu escritório. E se afastou. Clara ficou no pátio com a impressão absurda de ser uma encomenda que acabara de chegar ao destino. O quarto onde Clara acordou na manhã seguinte era maior que todo o pavimento térreo da casa de seu pai no Rio de Janeiro. Por alguns segundos não soube onde estava. O colchão era macio demais. Os lençóis, pesados demais. Não havia credores batendo à porta, nem voz de Carolina atravessando o corredor. Então o salão de jogos voltou inteiro à memória. O banco de veludo, as gargalhadas, 100 contos de réis. Clara se sentou na cama. Perto da lareira havia um vestido verde escuro de corte simples. Estava um pouco fora de moda, mas o tecido era excelente. Seu vestido cinza desaparecera. Tomou banho, vestiu-se e prendeu os cabelos num coque firme. Diante do espelho, viu uma mulher pálida, cansada e ainda de pé. Às 10 menos 5, bateu na porta do escritório. Entre. O ambiente cheirava a café, tinta e papel. As paredes eram ocupadas por livros, mapas, registros e estantes. Nada parecia ali por decoração. Uma enorme mesa de madeira dominava o centro. Alexandre estava sentado atrás dela. Não se levantou. Indicou a cadeira diante de si. Sente-se. Clara sentou. Dormiu? Sim. Ótimo. Ele pousou a caneta. Vamos eliminar as gentilezas. A senhora quer saber por que está aqui. Gostaria de saber o que 100 contos de réis compram. Uma do quê? Clara esperou. Nenhuma explicação veio de imediato. Perdão? Preciso de uma esposa. Alexandre disse como se estivesse anunciando a necessidade de substituir uma carruagem. Tenho 30 anos. Em algum momento, o título exigirá sucessão. Antes disso, minhas propriedades exigem administração. Eu odeio a sociedade da corte, Dona Clara. Odeio mães empurrando filhas na minha direção. Jantares, bailes, pedidos de favor, conversas vazias e gente que sorri antes de saber se algo foi engraçado. Clara ouviu sem interromper. Preciso de uma mulher que se coloque entre mim e tudo isso. Alguém capaz de administrar casas, funcionários, compromissos e relações sociais com eficiência suficiente para que eu possa trabalhar em paz. Há centenas de mulheres de família criadas exatamente para isso, e quase todas esperam romance. O Duque fez uma expressão de desagrado. Esperam atenção, festas, poesia, demonstrações públicas de afeto e um marido disposto a representar felicidade doméstica. Não tenho talento para nenhuma dessas coisas. Os olhos dele passaram por um instante pela própria cicatriz. Também não tenho paciência para mulheres que olham para mim e recuam. Clara olhou diretamente para a marca. Era a pele que havia queimado. Nada mais. Alexandre percebeu. Observei a senhora durante 3 dias, continuou. Vi como administrava sua família sem ter autoridade formal nenhuma. Vi como antecipava problemas. Vi como olhava para uma garrafa derrubada e calculava o custo enquanto todos os outros calculavam o escândalo. Ele se inclinou sobre a mesa e viu o que aconteceu naquela sala. Clara endureceu,
Foi oferecida a humilhação pela própria família. Não desmoronou, ficou mais forte. Não me conhecia, não precisava conhecer. Eu precisava ver o que faria quando todos ao redor esperassem que se quebrasse. A resposta irritou Clara. Então aquilo foi uma espécie de teste? Não, foi uma crueldade alheia que me mostrou uma coisa que eu já suspeitava. Qual? Eu não preciso de uma flor. Preciso de ferro. O silêncio se estendeu. Clara baixou os olhos para as mãos. A proposta era fria, mas era honesta. Está me oferecendo um acordo comercial. Um contrato. Alexandre abriu uma pasta. Podemos nos casar por licença especial antes do fim da semana. A senhora terá autoridade sobre o pessoal doméstico, o calendário social e a administração interna das propriedades. Receberá uma renda própria, separada, sobre a qual não terá de prestar contas a mim. Clara ergueu os olhos. E minha família nunca mais precisará vê-los, se não quiser. E o senhor? Eu quero paz. Quero alguém capaz de proteger meu tempo e manter ordem onde hoje existe complacência. E o herdeiro? Clara fez a pergunta sem baixar a voz. A época para fingir inocência delicada havia terminado na noite anterior. Quando for necessário, trataremos do assunto como adultos. Alexandre respondeu com a mesma franqueza. Não vou obrigá-la a nada. Não estou comprando seu corpo. Quero consentimento, clareza e eficiência. A falta de romance deveria ter sido ofensiva. Para Clara, era um alívio. Sem promessa falsa, sem afeto encenado, sem frases bonitas escondendo condições piores. Ela abriu as mãos. Também tenho exigências. Uma sobrancelha de Alexandre subiu. Meu pai era um jogador arruinado, mas sabia ler um livro caixa e me ensinou o suficiente para reconhecer fraude. Se eu administrar suas casas, quero acesso às contas das propriedades. Os administradores cuidam disso. Então cuidarei dos administradores. Alexandre ficou em silêncio. Clara se inclinou. Se quer que eu seja seu escudo, preciso saber onde a parede está rachando. Não vou aceitar ser figura decorativa. O duque a examinou por alguns segundos. Então abriu uma gaveta, retirou um pesado molho de chaves e o empurrou pela mesa. O metal parou diante da mão dela. Os livros principais ficam no cofre atrás da senhora. Clara olhou para as chaves. Isso é um sim? É. O canto da boca dele moveu-se quase imperceptivelmente. Bem-vinda a Santa Cruz. Casaram-se 4 dias depois numa pequena igreja da região. A manhã estava úmida e fria. O padre, intimidado pelo duque, tropeçou 2 vezes nas palavras. Clara usou o vestido verde. Alexandre, preto. Não houve flores, nem músicos, nem convidados importantes. Quando o padre terminou, Clara assinou o registro. Clara Azevedo deixou de existir no papel. No lugar, Clara de Noronha, Duquesa de Santa Cruz. A assinatura lhe pareceu estranha. Não porque o título fosse grande. Porque pela primeira vez, seu nome estava ligado a uma escolha feita por ela. Voltaram para a propriedade sem lua de mel. Clara pegou as chaves e foi direto ao escritório de administração. A sala ficava na ala oeste. Era poeirenta, desorganizada e dominada por Tomás Gouveia, homem de quase 60 anos que trabalhava havia tanto tempo sem fiscalização real que confundia antiguidade com soberania. Gouveia não escondeu o desprezo ao ver a nova duquesa pedir os livros. São registros complexos, senhora. Ótimo. Clara puxou uma cadeira. Não vim procurar passatempo fácil. Durante 3 semanas, mergulhou nos números. Comparou produção de café com recibos de venda. Conferiu compras de ferramentas. Somou gastos com a alimentação dos cavalos. Cruzou contratos de madeira com registros de transporte. Gouveia suspirava alto, reclamava de interferência e fazia comentários sobre mulheres que se metiam em contas de homens. Clara não respondia, apenas escrevia. Na 3ª semana, seus dedos estavam permanentemente marcados de tinta. Foi numa terça-feira de céu cinzento que encontrou a fissura. Fechou 2 livros antigos. Levantou-se. Senhor Gouveia. O administrador ergueu os olhos com expressão de tédio. Alguma coluna não lhe agradou? Encontrei uma diferença na venda de madeira do setor norte. Ele enrijeceu um pouco. Preço de madeira varia. Somar não varia. Clara colocou um documento sobre a mesa dele. Nos livros da propriedade constam 60 contos de réis recebidos. A serraria pagou 80 contos. 20 contos desapareceram entre uma coisa e outra.
Gouveia começou a falar. Clara levantou a mão. Não terminei. Abriu outro registro. O valor foi desviado para uma firma de intermediação registrada em São Paulo. Gouveia e Companhia. O rosto dele perdeu cor. Levantou-se tão rápido que derrubou. Como se atreve? A senhora entra nesta casa vinda de uma família falida, comprada numa mesa de jogo, e me acusa de roubo? Clara não recuou. Eu não o acuso porque vim de algum lugar. Acuso porque os números provam. O Duque confia em mim há 10 anos. O Duque não conferiu seu trabalho. A voz de Clara baixou. Eu conferi. Vou falar com ele agora mesmo. Vai mandar a senhora de volta para a sarjeta de onde saiu. Não precisa ir longe, Gouveia. A voz de Alexandre veio da porta. Clara não se assustou. Gouveia, sim. O Duque estava arado no batentes, com botas de montaria sujas de barro e uma vara fina na mão. Senhor, a duquesa não entende a complexidade. Alexandre entrou. Não olhou para Gouveia primeiro, olhou para Clara. 20 contos? 34 contos ao longo de 3 anos, corrigiu ela. A madeira é só o lançamento mais fácil de provar. Alexandre virou o rosto para o administrador. Gouveia deu um passo para trás. Tem 1 hora para recolher suas coisas e sair. Senhor, se estiver em Santa Cruz depois do pôr do sol, envio os registros à polícia e peço sua prisão por desfalque. O tom era baixo. Não me obrigue a repetir. Gouveia abriu a boca. Fechou. Passou por eles depressa. Quando saiu, a sala ficou silenciosa. Clara olhou para a cadeira vazia. A descarga de adrenalina deixou com leve tremor nas mãos. Você sabia. Alexandre pegou um dos livros, suspeitava. E deixou? A propriedade gera muito mais do que isso. Durante um tempo, considerei a perda o preço de não ter de lidar com um homem. Clara virou-se para ele, indignada. Isso não é preço de paz. É podridão na fundação. Alexandre a observou. Havia uma mancha de tinta no rosto dela. Ele estendeu a mão. Clara ficou imóvel. O polegar áspero tocou sua maçã do rosto e limpou o preto. O contato durou 1 segundo a mais do que precisava. Você é exatamente o que eu paguei para encontrar, murmurou. Ferro. Abaixou a mão. Feche a empresa dele, recupere o que puder. Quando terminar, venha à biblioteca. Vamos beber alguma coisa. Saiu. Clara permaneceu junto à mesa, sentindo a pele onde o dedo dele passara. Ela não era mais uma piada, tinha poder real e sabia o que fazer com ele. Nos meses seguintes, Santa Cruz mudou. Clara reorganizou o abastecimento da cozinha, renegociou preços, exigiu inventários regulares, separou despesas pessoais das contas produtivas e pôs fim a pequenos privilégios que se haviam transformado em desperdício. Comerciantes acostumados a cobrar acima do preço chegavam sorrindo. Saíam suando e com contratos novos. A relação entre Clara e Alexandre encontrou uma rotina estranha. Não dividiam o quarto, nem todas as refeições. Mas todas as noites, às 8, ela entrava na biblioteca. Alexandre servia 2 pequenos copos de conhaque. Ele lia correspondência. Ela trabalhava num livro-caixa ou lia um romance antigo. Muitas vezes não diziam nada por 1 hora. Não era romance, era um abrigo compartilhado. E Clara nunca havia conhecido paz parecida. No fim de novembro, o mundo exterior decidiu testar as paredes. Dona Margarida apareceu no salão da manhã. Senhora, a condessa viúva de Resende acaba de chegar. Clara não levantou a cabeça. Não o estou recebendo. Eu disse. Ela passou por mim e pelo criado. Está... Clara pousou a caneta. Dona Ágata de Resende era uma das mulheres mais temidas da sociedade do Rio. Colecionava escândalos com a mesma atenção que outros colecionavam porcelanas. Não viajara até Santa Cruz para cumprimentar uma noiva. Viera ver a curiosidade, a mulher comprada. Não sirvam chá, disse Clara. Levantou-se. Encontrou a condessa perto da lareira, vestida com uma capa cara, passando um dedo enluvado sobre a madeira do aparador. Ágata se virou. Olhou Clara de cima a baixo. Vestido simples. Cabelo sem enfeites, poucas joias. Então esta é a aquisição. Esta é a duquesa de Santa Cruz. Clara não fez reverência. A condessa sorriu. O Rio inteiro fala de vocês. Alexandre sempre foi excêntrico, principalmente depois do acidente. Mas comprar esposa da dívida de Jorge Azevedo ultrapassou as expectativas. Deu um passo. Alguns chegaram a pensar que ele a trouxera como criada. Clara sentiu a velha humilhação procurar lugar dentro dela.
A voz de Carolina. A risada de Itaguaí. O banco de veludo. Desta vez, não encontrou espaço. A senhora percorreu uma estrada péssima durante dias para confirmar uma fofoca. Dona Ágata. Clara falou quase com gentileza. Isso diz mais sobre a falta de assunto na sua vida do que sobre meu casamento. Ágata piscou. Perdão? Entrou na minha casa contra a orientação da governanta. Não foi convidada. Não será servida. Clara aproximou-se. Meu marido detesta a sociedade que a senhora representa. Uma das minhas funções é impedir que ele desperdice tempo com pessoas que não respeita. A condessa ficou vermelha. Você não passa de uma ninguém insolente. Acha que um anel a tornou minha igual? Quando cansar, voltará a ser o que era. Mesmo que ele canse de mim amanhã, ainda serei a mulher que mandou a senhora sair da própria casa. Clara sustentou o olhar. Vá. Exijo falar com Alexandre. Ele não está disponível. Está, sim. A voz veio da porta lateral. Alexandre entrou. O olhar que lançou a condessa era puro desprezo. Alexandre, ela se apressou. Eu só tentava receber sua nova esposa na sociedade. Receio que lhe falte educação para a hospitalidade. Minha esposa é a autoridade máxima desta propriedade. Ele parou ao lado de Clara. Se manda a senhora sair, a senhora sai. Ágata recuou um pouco. E se voltar a falar com ela nesse tom, compro as hipotecas das propriedades do seu filho no Rio e cobro cada uma no primeiro vencimento. O silêncio foi absoluto. A condessa olhou de um para o outro. Entendeu, tarde demais, que não havia ali um homem envergonhado de uma esposa inadequada. Havia uma aliança. Recolheu a capa e saiu. A porta principal bateu algum tempo depois. Clara ouviu as rodas da carruagem se afastarem. Eu tinha a situação sob controle, disse. Eu sei. Alexandre olhou para ela. Mas você enfrenta minhas guerras. Quem tentar atacá-la pelas costas terá de passar por mim. Os nós dos dedos dele roçaram a mão de Clara. Foi um toque breve. Mesmo assim, o coração dela acelerou. Às 8, disse Alexandre. E foi embora. Clara ficou no salão frio. O contrato estava mudando. Nos meses de inverno, a serra não desaparecia sob neve como terras europeias. Mas o frio úmido, a neblina e as chuvas prolongadas isolavam Santa Cruz por dias. A casa enorme parecia menor. A biblioteca, menor ainda. Clara percebeu que observava a garganta de Alexandre quando ele bebia. Alexandre acompanhava as mãos dela virando páginas. A antiga neutralidade se tornou tensão. Numa noite de chuva forte, Clara fechou o livro. Estamos descumprindo o contrato. Alexandre parou com o copo a meio caminho da boca. Explique. Você precisa de um herdeiro. Clara manteve os olhos no fogo. Estou aqui há 3 meses. Não fizemos nada a respeito. Alexandre pousou o copo. Eu disse que não a forçaria. Não estou falando de força. Estou falando de obrigação, não. A resposta veio áspera. Não vou tratá-la como uma égua levada à reprodução para preencher uma linha num registro. É uma linha no acordo. Clara se virou. Sou prática, Alexandre. Não espero poesia. Ele se levantou, contornou a mesa, parou diante dela. Você realmente acha que consegue transformar isso em conta? Sim, era mentira. Uma mentira ruim. Alexandre aproximou-se, apoiou as 2 mãos nos braços da poltrona e se inclinou. Olhe para mim. Clara ergueu o rosto. A cicatriz estava a poucos centímetros. A sociedade olha para mim e vê uma coisa estragada, disse ele, quase num sussurro. Comprei sua saída daquela sala porque você não recuou ao olhar para mim. Mas não vou levá-la para uma cama onde fique de olhos fechados suportando meu corpo por causa de um contrato. A frase desmontou Clara. Ele estava com medo. Não dela. Da piedade dela. A mulher que havia passado a vida criando armadura reconheceu outra armadura quando viu uma. Clara levantou as mãos, pousou-as no peito dele. Sentiu o coração batendo rápido sob o colete. Depois deslizou a mão direita até a cicatriz. Alexandre teve uma reação mínima, um recuo de reflexo. Clara não retirou os dedos. Tocou a pele irregular com cuidado. Eu nunca recuei de você. A voz dela perdeu toda a ironia. E não vou fechar os olhos. O controle se rompeu. Alexandre soltou o ar. O controle se rompeu. Puxou Clara pela cintura, colocou delicadeza ensaiada. Foi a colisão de tudo que os dois haviam evitado por meses. Clara segurou os cabelos dele. Alexandre a trouxe mais perto. O gosto de conhaque misturou-se ao calor da boca.
Quando se separou por um instante, ele apoiou o rosto no pescoço dela. Clara. O nome saiu como algo que ele não sabia pedir. Ela o abraçou. Naquela noite, o contrato deixou de ser suficiente. Eles não eram mais duas pessoas usando uma fortaleza contra o mundo. Tinham começado a construir uma vida dentro dela. A primavera chegou à serra numa explosão de verde. As chuvas pesadas diminuíram, os caminhos secaram e Santa Cruz voltou a se abrir para o mundo. Clara passava as manhãs no escritório de administração, agora organizado do jeito que queria, com cada livro no lugar e cada contrato preso ao registro correspondente. Foi ali que começou a desconfiar. Primeiro, o enjoo ao acordar. Depois, a aversão repentina ao cheiro do café que antes tomava sem pensar. Em seguida, o atraso impossível de ignorar. Clara sabia contar. Esperou mais alguns dias apenas porque queria ter. Quando teve, sentou-se sozinha diante da mesa e pousou a mão sobre o ventre. Um sorriso pequeno apareceu. Ainda não havia nada que outra pessoa pudesse notar. Mas ela sabia. Estava grávida. Não contou a Alexandre naquele mesmo dia. Pela primeira vez na vida, queria guardar uma notícia boa só para si durante algumas horas. Toda a alegria que tivera na casa do pai fora imediatamente consumida por alguma dívida, pedido, discussão ou necessidade alheia. Aquela ainda não. Era dela, por enquanto. Naquela manhã, estava revisando o planejamento das plantações quando a porta se abriu com violência. Dona Margarida apareceu sem fôlego. O rosto da governanta, normalmente impassível, estava tenso. Senhora. Clara levantou-se. O que aconteceu? Seu pai está no salão principal. O sangue desapareceu do rosto de Clara. Jorge chegou sozinho. Insiste em vê-la. Clara fechou os olhos por um segundo. 100 contos de réis tinham durado 6 meses. Era quase impressionante. Quando chegou ao topo da escadaria principal, viu o homem embaixo. Jorge de Azevedo parecia um fantasma mal vestido do Visconde que fora. O casaco estava gasto e manchado, a gravata frouxa, a barba crescida, cheirava a bebida barata. As casas de jogo do Rio tinham engolido o dinheiro de Alexandre e devolvido um homem mais arruinado do que antes. Jorge ergueu o rosto. Clara, minha querida, deu um passo em direção à escada. 2 criados se colocaram diante dele. Diga a esses brutamontes que saiam da frente. Seu pai veio visitá-la. Clara ficou parada no alto, olhou para ele, esperava raiva, não veio, esperava medo, também não. Sentiu apenas uma espécie de repulsa calma. O senhor não tem filha aqui. O sorriso de Jorge vacilou. Não seja dramática. As coisas foram mal. Carolina foi embora. Os credores tomaram a casa, não tenho mais nada. Ele tentou adotar um tom sofrido. Alexandre tem dinheiro de sobra. Alguns contos não fariam diferença. Você não vai deixar seu próprio pai na miséria. Não vou lhe dar um único réis. A máscara caiu. O rosto de Jorge endureceu. Não banque a grande duquesa comigo, menina. Eu sei o que você é. Clara começou a descer os degraus. Foi vendida em cima de um banquinho como um porco de feira. O que acha que os jornais vão dizer quando eu contar? Ela continuou descendo. Jorge ganhou coragem. Duque compra a noiva em dívida de jogo. Imagine as manchetes. Imagine a corte. Ele será ridicularizado. Você também. Clara chegou ao piso do salão. Quero 50 contos de réis, disse Jorge. Hoje, ou vou direto às redações. Era a única arma que lhe restava, a vergonha. Ele ainda acreditava estar diante da mulher que encarara uma rachadura no teto para não desabar. Clara avançou até ficar a poucos passos. Vá. Jorge franziu a testa. O quê? Vá aos jornais. Ele pareceu não entender. Clara falou devagar. Conte que perdeu uma fortuna no jogo. Conte que ofereceu as próprias filhas como piada para adiar uma dívida. Conte que me colocou num banco diante de homens bêbados e ajudou a decidir quanto eu valia. Jorge abriu a boca. Clara não deixou. Conte também que um homem que mal me conhecia pagou 100 contos para me tirar daquela sala, porque meu próprio pai não teve coragem de fazer isso. Ela inclinou a cabeça. Depois veja quem a sociedade vai desprezar mais. O duque que me levou embora ou o pai que me colocou à venda. O rosto de Jorge mudou. Pela primeira vez, percebeu que a ameaça não funcionava. Clara deu mais um passo. E tem outra coisa. Baixou a voz. Eu administro as contas desta casa. Grandes pagamentos passam por mim.
Mesmo que Alexandre quisesse lhe dar dinheiro, eu não autorizaria. Você é minha filha. Não. Seu sangue é meu. Meu sangue não lhe dá propriedade sobre mim. Jorge tentou avançar. Os criados seguraram. Você vai se arrepender disso. Já me arrependi de coisas demais por sua causa. Clara o encarou. Não vou desperdiçar mais nada. Uma voz profunda desceu da galeria. Ela fala em nome desta propriedade. Alexandre estava junto ao corrimão. Desceu sem pressa. Não olhou para Clara primeiro. Foi direto até Jorge. Senhor Duque, começou o Visconde, tentando recuperar algum resto de dignidade. Isto é um assunto de família. Não. Alexandre parou diante dele. É um assunto encerrado. Agarrou Jorge pelas lapelas duras do casaco. O homem foi levantado o suficiente para perder o equilíbrio. Eu paguei 100 contos naquela noite para comprar sua ausência da vida dela. A voz de Alexandre era baixa. Parece que o senhor não entendeu a cláusula. Jorge engoliu em seco. Se eu vir seu rosto de novo aqui, se chegar uma carta, um recado ou qualquer tentativa de usar o nome de Clara, não haverá novo pagamento. Alexandre aproximou o rosto. Nem nova conversa educada. Jorge assentiu depressa. Alexandre o soltou. Retirem-no da propriedade. Os criados o seguraram pelos braços. Jorge não resistiu. Foi arrastado até a porta. Quando ela se fechou, o salão ficou silencioso. Clara percebeu que suas mãos tremiam. A força que a mantivera firme desapareceu de uma vez. Alexandre atravessou a distância entre os dois e a puxou para o peito. Não perguntou se ela estava bem. Não disse que tudo passaria. Apenas a segurou. Clara fechou os olhos. Passou os braços pela cintura dele. Ele não volta, murmurou Alexandre junto aos cabelos dela. Eu sei. Clara afastou-se um pouco. Olhou para o rosto do marido. A cicatriz. Os olhos antes tão frios. A expressão de uma devoção que meses atrás teria parecido impossível. Pegou a mão dele. Colocou-a sobre o próprio ventre. Ele é passado, disse. Agora precisamos pensar no futuro. Alexandre ficou imóvel. Olhou para a mão. Depois para Clara. Demorou um instante. Você está? Estou. Pela primeira vez desde que Clara o conhecia, Alexandre pareceu genuinamente assustado. Não de perigo. De felicidade. Tem certeza? Clara ergueu uma sobrancelha. Você realmente vai perguntar a mim se contei errado? Ele soltou uma risada curta e trêmula. Então o sorriso apareceu. Não o movimento mínimo do canto da boca que Clara vira na sala de jogos. Nem a satisfação contida diante dos livros de Gouveia. Um sorriso inteiro. Tão aberto que transformou o rosto e fez a cicatriz parecer irrelevante. Alexandre levou as duas mãos ao rosto dela. Há quanto tempo sabe? Alguns dias. Por que não me contou? Porque queria ficar um pouco sozinha com a notícia. A expressão dele suavizou. E agora? Agora ela é nossa. Alexandre a beijou. Dessa vez, não havia a fome desesperada da biblioteca. Havia promessa. Nos dias seguintes, Clara descobriu que o homem capaz de ameaçar barões sem levantar a voz podia se tornar absurdamente vigilante diante de uma gravidez. Esse livro pesa, disse Alexandre certa manhã, tirando um volume de suas mãos. Eu carrego esse livro desde antes de casar com você. Agora não está sozinha. Continuo tendo 2 braços. E eu também. Clara tentou manter uma expressão séria. Fracassou. Dona Margarida observava tudo sem comentar, mas os criados começaram a perceber que a casa havia mudado. O Duque aparecia mais vezes na ala administrativa. Clara passou a jantar com ele quase todas as noites. O ritual segundo copo de conhaque foi substituído por chá. Às vezes trabalhavam, às vezes conversavam, às vezes não faziam nenhuma das duas coisas. Certa noite, Clara encontrou numa gaveta a cópia da ordem de pagamento usada no salão de Itaguaí. 100 contos de réis. Ficou olhando para o papel. Durante meses, considerara aquele valor o preço de sua liberdade. Agora entendia que não era. O dinheiro comprara o silêncio de Jorge. Quitara uma dívida. Abrira uma porta. Mas quem atravessara a porta fora Clara? Ela escolhera entrar na carruagem. Escolhera exigir as chaves. Escolhera examinar os livros. Escolhera enfrentar Gouveia. Escolhera expulsar Ágata. Escolhera tocar a cicatriz de Alexandre. Escolhera não se envergonhar diante do pai. Alexandre entrou e viu o documento. Eu devia ter pago menos, comentou. Clara ergueu os olhos. Se tivesse oferecido menos, eu poderia ter recusado.
Não recusaria. Que confiança. Você já tinha decidido sair daquela sala antes de olhar para mim, Clara pensou. Talvez ele estivesse certo. Mesmo assim, 100 contos foi exagero. Era necessário para calar todos de uma vez. Funcionou com quase todos, com seu pai por 6 meses. Clara dobrou o papel. Agora funcionou definitivamente. Alexandre se aproximou. A mão dele pousou sobre a de Clara no ventre. Do lado de fora, a propriedade seguia viva. Carroças cruzavam o pátio. Homens descarregavam sacas. Dona Margarida discutia com um fornecedor que tentara entregar menos do que o contratado. Cavalos batiam os cascos nas cocheiras. Santa Cruz não era um conto de fadas. Era uma casa real, cheia de contas, trabalho, problemas e pessoas difíceis. Clara amava exatamente isso. Porque segurança nunca fora a ausência de problemas. Era ter poder para enfrentá-los. E ter alguém que não desaparecia quando eles chegavam. Meses antes, ela fora tratada como uma mulher sem valor porque não possuía juventude suficiente para o mercado, dinheiro, beleza vistosa ou um sobrenome financeiramente saudável. Agora pessoas que jamais teriam olhado para ela enviavam cartas pedindo audiência. Algumas queriam favores, outras queriam negócios. Havia até convites da corte. Alexandre preferia queimá-los. Clara nem sempre deixava. Vamos aceitar este. Ele fez uma expressão de horror. Por quê? Porque não vou passar a vida escondida só para facilitar o trabalho de quem queria me envergonhar. Eu viveria muito feliz sem voltar a um salão. Eu sei. Clara colocou o convite sobre a mesa. Mas eu quero escolher quando entro e quando saio. Alexandre observou. Então iremos. Sem reclamar, não prometi isso. Clara riu. Era outra mudança pequena. Antes de Santa Cruz, rir quase sempre vinha acompanhado de cautela. Na família Azevedo, qualquer momento leve podia se transformar em pedido, cobrança ou humilhação. Ali não. Alguns meses depois, quando o ventre de Clara já começava a aparecer, ela passou diante de um espelho no corredor e parou. Viu o vestido escuro, as chaves na cintura e o rosto que já não parecia estar se desculpando por ocupar espaço. Pensou na mulher de cinza sobre o banco de veludo. Se pudesse falar com ela, não diria que um duque viria salvá-la. Isso diminuiria tudo o que acontecera depois. Diria outra coisa. Desça. A porta está aberta. O resto você mesma constrói. Naquela noite, às 8, Clara entrou na biblioteca. Alexandre já tinha separado os relatórios que ela pedira. Você está atrasada, disse ele. 3 minutos. Preocupante. Se quiser, posso devolver as chaves. Nem sob ameaça. Clara sentou-se. Alexandre lhe serviu chá. O fogo queimava baixo. Não havia plateia. Nenhuma risada. Nenhum homem decidindo seu preço. Só 2 pessoas que haviam começado com um contrato impossível e contra todas as previsões aprendido a confiar uma na outra. Clara abriu o primeiro relatório. Alexandre pegou a correspondência. Por alguns minutos, voltaram ao silêncio antigo. Mas agora aquele silêncio não era esconderijo, era casa. E pela primeira vez na vida, Clara não precisava ser pequena para caber dentro dela. Algumas semanas depois, o antigo escritório de Gouveia foi totalmente reorganizado. Clara mandou conservar, porém, a mesa onde encontrara a primeira grande fraude, não por nostalgia. Queria lembrar que a autoridade sem fiscalização apodrece depressa, seja numa família, numa propriedade ou num casamento. Alexandre entrou certa manhã e encontrou Clara revisando os últimos valores recuperados da empresa usada por Gouveia. Quanto voltou? Quase tudo. Quase. Há uma parte que não conseguiremos recuperar sem gastar mais do que ela vale. Alexandre puxou uma cadeira. Você está aprendendo a abandonar dinheiro perdido. Estou aprendendo a não gastar 10 para recuperar 5. Isso é quase sabedoria. Clara lançou-lhe um olhar seco. Cuidado. Posso começar a cobrar por conselho. Ele sorriu. A troca durou poucos segundos, mas Clara percebeu o quanto a vida havia mudado. Antes, qualquer conversa sobre dinheiro trazia medo. Dinheiro era a mão de um credor batendo a porta. Era o pai mentindo. Era Carolina escondendo conta. Era o preço de uma humilhação. Em Santa Cruz, dinheiro tinha voltado a ser o que deveria ser: ferramenta. Número. Responsabilidade. Nada mais. Clara fechou o livro. Quando nosso filho crescer, quero que aprenda a ler estas contas. Alexandre apoiou um braço na mesa.
Nosso filho ou filha. Claro, quero que saiba quanto custa o pão, quanto recebe um trabalhador e quanto pode desaparecer quando ninguém pergunta. Alexandre ficou sério. Vai aprender. E quero que saiba que título nenhum torna uma pessoa mais inteligente. Essa lição pode ser dolorosa para um Noronha. Melhor cedo, Alexandre levantou-se e beijou a testa dela. Clara observou-o sair. Depois voltou aos números. A criança ainda não tinha nome. Não havia quarto pronto. Nenhuma decisão sobre o futuro estava tomada. E tudo bem. Clara passara a vida inteira tentando antecipar desastres porque ninguém ao redor dela era confiável. Agora podia permitir que algumas coisas chegassem no tempo certo. Guardou a pena. Pousou a mão no ventre. Do outro lado da janela, a manhã avançava sobre Santa Cruz. Ela não era propriedade de Alexandre. Nunca fora. Também não era mais propriedade da vergonha do pai, da opinião da sociedade ou do papel que Carolina tentara lhe impor. Era Clara. Só isso já bastava. O resto, inclusive o título, vinha depois. Clara também não romantizou o modo como chegar ali. Se alguém lhe perguntasse se recomendaria a outra mulher aceitar uma proposta como a de Alexandre, provavelmente responderia que não. O que tornara aquela história suportável não fora o dinheiro, o título ou a extravagância da oferta, fora a possibilidade de dizer não. Alexandre nunca esqueceu isso. Quando discordavam sobre uma compra, um convite ou uma decisão da propriedade, ele podia ser teimoso, irritante e arrogante. Mas não tratava a palavra dela como favor concedido por marido generoso. Tratava como parte do acordo que os dois haviam reconstruído juntos. Para Clara, isso valia mais do que qualquer joia que pudesse usar. Talvez por isso, continuasse preferindo vestidos simples e mantendo o molho de chaves à cintura, mesmo quando já não precisava carregá-lo todos os dias. As chaves lembravam uma coisa que o título não lembrava. Ela tinha entrado naquela casa com autoridade porque a exigira.